Ines aqui, e hoje esse canal ele muda totalmente a sua dinâmica. Por quê? Porque agora ele é guiado por Deus. Então eu recebi de Deus trazer 5 vídeos para vocês, onde eu vou falar de coisas que Deus tem trazido para mim, que Deus mudou a minha realidade, Deus curou uma ansiedade que eu tinha profunda de saber o futuro. Então eu vou trazer aqui os passos, eu vou trazer aqui como que Deus me ajudou nesse processo. Se você é aí ansioso, ansiosa em saber o futuro, saiba que Deus ele vai revelar o que precisa na hora certa, no tempo certo, mas você precisa estar conectado com a palavra, você precisa estar conectado com pessoas e você precisa querer aí fazer algumas mudanças na sua vida. Sim, porque sempre as mudanças vão existir. Não adianta você querer algo e você não fazer a sua parte. Então, eu vou trazer aqui de forma muito simples. Eu não vou cortar esse vídeo. Eu quero, assim, realmente que aqui estejam pessoas que queiram esse desacelerar. Queiram entender como que Deus, como que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas e como que ele traz essas revelações, como que ele traz essa clareza para a nossa vida, para o nosso entendimento, para o nosso dia a dia, para a gente poder viver os nossos dias com paz, com leveza, poder vencer o dia mal, porque todos os dias vamos ter aí as tribulações, os desafios, mas como que Deus ele pode nos ajudar nesse lugar. Então fique aqui, que agora eu vou começar a trazer biblicamente a palavra, né? Então em Marcos 14, Deus me trouxe ontem os versículos e hoje eu vou começar a trazer com base bíblica, mas também falando da minha experiência. Então, muitos aqui já sabem, mas quem não sabe, eu fiquei 4 anos afastada dos caminhos do Senhor, e nesse tempo que eu fiquei afastada, eu fui para o autoconhecimento, mas dentro do autoconhecimento eu abri muitas portas, onde que eu frequentei o espiritismo, frequentei a Umbanda, porém lá não era o meu lugar. Lá não existia nada para mim naquele lugar, e acredito que para você também não exista nada lá. Então, por isso que você está nesse vídeo também. Então, eu quero trazer aqui, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma onde que você possa entender que as coisas de Deus não é pela força, não é pelo nosso braço, não é por pressa. E isso tudo, o tarô, a leitura de cartas, fez com que eu me apressasse, fez com que eu ficasse lá no futuro e eu não vivesse o presente. Aconteceram muitas coisas, eu tive muitas perdas, porém, uma das coisas que mais me prejudicou foi a ansiedade. A ansiedade cresceu muito e essa ansiedade de saber o futuro, de querer estar lá, foi onde que me tirou do foco, foi onde que me deixou sem forças e foi onde que veio aí muitas coisas na minha vida que através desses vídeos que você vai ver aqui nessa série, irá poder te ajudar. Irá te ajudar sim, assim como me ajudou. Porém, com base bíblica, sabendo que através do sangue do Cordeiro, através de Jesus, através do sacrifício feito na cruz do Calvário, é que você vai entender como que o Espírito Santo, como que o Espírito Santo vai te revelar, como que esse Espírito Santo deixado aqui na terra, ele vai poder suprir, ele vai poder te acalmar, ele vai poder te auxiliar no momento que você precisa e viver contigo também as alegrias, que isso é importante. Quando eu lembro que foi pregado para mim um evangelho de tristeza, um evangelho de peso, e quão importante é nós termos esse Espírito Santo no dia feliz, gente. E é sobre felicidade que eu quero falar para vocês. É sobre paz, é sobre alegria, é sobre a gente... porque o que acontece aqui, o que chega para mim, foi implementado nas nossas mentes que nós seríamos eternamente felizes, e isso não existe, gente. Então aqui, construir pequenos momentos de felicidade, gente, é uma vida incrível. Porque a promessa que tudo seria fácil, isso é mentira. Isso é mentira, não vai ser tudo fácil, não vai ser simples dessa forma. Vai ser prático, vai ser bom. A caminhada, a jornada, ela vai trazendo essa praticidade, onde a gente consegue aí a ter, junto com o corpo, a mente e o espírito, a gente consegue ter uma vida fluida. E a gente, e dentro dessa dinâmica de estar em Deus, de estar firmado na palavra, foi onde que eu percebi que esse é o meu lugar, que
que esse é o lugar que todos nós temos, porém, nós precisamos entender algumas coisas, nós vamos precisar renunciar a algumas coisas, mas é um caminho bom e é um caminho de paz. Então, vamos lá? Vamos para o primeiro tópico aqui. Vamos lá. Então, o que acontece? Então, em Marcos 14, existe a parte que fala assim, Marcos 14, lá no versículo 6, onde que a mulher, ela chega, né, Maria Madalena chega com um frasco de perfume muito caro e ela derrama aos pés de Jesus. E ali é causada uma grande polêmica, né? Por que que essa mulher derramou aquele perfume tão caro, com tanta gente passando fome, e aí as pessoas vieram, olha, você poderia ter feito tal coisa, o outro, você poderia ter feito diferente. Então, aqui fala o quê? Aqui fala, o que eu entendi, qual que foi a revelação que me trouxe, né? Que nós, quando nós temos essa consciência de que Jesus, ele pode modificar a nossa vida, nós não temos que ter reservas. Nós temos que realmente depositar aos pés de Jesus o que nos é mais caro. E o que é mais caro para você hoje? Hoje, o que te custaria que você olhe e diz assim, isso eu não tenho coragem. E é isso que essa mulher fez. Essa mulher, ela demonstrou uma coragem, por quê? Porque ela era pobre, ela era uma mulher que ela era mal vista, ela não tinha um lugar, por quê? Porque lá naquela época, as mulheres prostitutas, elas não tinham lugar nenhum. Então, Maria Madalena derrama esse frasco com esse perfume caro aos pés de Jesus. E o que a gente entende? O que eu tenho hoje de tão precioso? O que eu tenho hoje que eu depositaria aos pés de Jesus? Então, olhe para você no dia de hoje aqui e perceba que para você ter essa consciência que Jesus vai fazer, o que você depositaria que te custa? O que é mais caro para você hoje que essa mulher fez? E essa mulher, ela não tinha nada, e ela foi criticada, e ela foi julgada por depositar aquele perfume caro aos pés de Jesus. Então, qual que é a revelação que chega aqui para mim? Muito simples. O que você hoje te custa? O que você depositaria hoje de melhor se você tivesse a oportunidade, a possibilidade de estar com Jesus? Qual é o tempo? O que você hoje faria se você chegasse num lugar e dissesse ali, vá ali, que Jesus está ali? O que você faria? O que você depositaria aos pés do Mestre? O que você, né? O que te custa hoje? O que chega aqui para mim é o que te custa hoje depositar aos pés de Jesus? E Maria Madalena não teve essa reserva. Então, ela foi assim, e hoje ela é uma das mulheres mais incríveis, mais citadas na Bíblia, e com certeza naquela época ela foi muito abençoada. Então, assim, por quê? Porque ela não teve ressalvas. Então, o que eu entendi? Que a partir do momento que eu ainda tivesse ressalvas sobre Jesus, sobre o que ele poderia fazer por mim, sobre o evangelho, sobre a salvação, a minha vida, ela ainda iria ficar na estagnação. Eu ainda não ia conseguir caminhar com leveza, com paz. Por quê, gente? Porque é o que a gente deseja aqui na Terra, é essa leveza e essa paz. As outras coisas nós vamos ir resolvendo. Então, quando eu entendi, quando isso chegou para mim, que eu podia sim ter uma vida leve com paz, foi aonde que eu depositei, renunciei às práticas, queimei os meus tarôs, renunciei toda essa parte de ocultismo. Por quê? Porque o ocultismo é o que está oculto, então não cabe lá onde está oculto. Em algum momento aqui nessa série também eu vou trazer essa parte que eu vou falar ali biblicamente, aonde que estão esses versículos. Então fique acompanhando aqui, se inscreva no canal para você ter essa clareza. E foi essa clareza que me fez realmente entender que o ocultismo é uma prática que não está na luz da palavra. Então foi aonde que eu
comecei a renunciar, fiz as renúncias, comecei a abandonar esse caminho e aconteceram várias coisas nesse caminho. Então, em todas elas, Deus foi me dando as respostas, Deus foi me trazendo as confirmações, Deus foi me trazendo as pessoas, mas dentro de mim ardia um grande desejo de libertação e de voltar realmente para os caminhos de Jesus, de voltar para os caminhos de Deus, mas sendo dessa forma, com integridade e agora depositando realmente aos pés de Deus, aos pés de Jesus, o que mais me custava, que era saber esse futuro, que era depositar no fundo essa ansiedade aos pés de Jesus. Então, gente, assim, nossa, é muito legal, é muito gostoso mesmo falar sobre isso aqui e eu tô muito feliz e muito alinhada. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai para uma parte aqui que foi bem interessante também e a gente traz para a vida da gente, né? A questão do Judas, a questão que Jesus sentou com Judas, Jesus sentou com Pedro, né? Na noite que ele seria morto, no outro dia ele seria morto, naquela noite ele seria traído, ele seria negado e ele sabia. Então, assim, sempre o Espírito Santo, ele vai revelar para nós o que a gente precisa. Por quê? Porque lá já Jesus, ele já sabia de todas as coisas. E se Jesus deixou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele é essa promessa, ele é o próprio Jesus que vai trazer essa clareza, vai trazer esse entendimento, então aqui nos comprova isso. Aqui na Bíblia, através de Judas, através de Pedro, nos comprova claramente que nós temos o traidor entre nós. Que Satanás, ele usa essas coisas para quê? Para nos atrapalhar, para colocar coisas em nossos caminhos, para colocar mentiras, para colocar coisas que nós mesmos vamos nos trair. Então, de alguma forma, eu me traí. Porque eu fui buscar autoconhecimento e quando eu vi, eu abri várias portas. Então, assim, tome cuidado com as mentiras, tome cuidado com o ladrão, porque Satanás, ele vai trazer as coisas para te enganar, para dizer assim, ali não tem mal nenhum. Hoje as pessoas me perguntam, Inês, tu é fanática? Eu disse, eu me tornei. Por quê? Porque, de alguma forma, se você não tem essa clareza e você não tem essa postura, você não consegue viver aqui na Terra e servir a Cristo da maneira que você tem que fazer. Todos os dias vamos lutar, todos os dias vamos ser tentados, todos os dias vamos ter as brechas, mas todos os dias também temos que dizer, sim, Espírito Santo, habita em nós. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus. Me ajuda, fica comigo. Porque isso tudo é uma dependência que a gente cria do Espírito Santo. E esse é o poder, e essa é a clareza, e essa é a facilidade do dia a dia. Então, aqui, o que eu aprendo com essa questão aqui da parte de Judas, né? Então, assim, Judas, ele tinha uma parte importante. Por isso que eu digo que eu ir lá e fazer o que eu fiz, também me preparou. Para agora, eu vou chegar e dizer assim, querido, querida, não existe vida lá. Existe vida à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus existe vida. Eu lembro que eu trabalhava até meio-dia, das 7 ao meio-dia, isso em maio desse ano. Em maio desse ano. Só que à tarde eu não conseguia ficar com os olhos abertos. Eu estava tão carregada espiritualmente que eu não conseguia ficar com os olhos abertos. E a minha irmã e o meu cunhado que acompanharam o meu processo de libertação, onde que eu fiquei com eles, na casa deles, eles conseguem falar isso para as pessoas e o processo também foi legal porque preparou eles também muito, né? Então eu não conseguia ficar com os olhos abertos. Eu lembro que eu deitava na sala e eu me acordava lá pelas 6, 7 horas da noite quando eles estavam chegando da noite com as crianças, que aí eles, né, chegavam e eu me acordava. Então eu não tinha vida. Eu lembro que eu não sentia o gosto da comida mais.
Então, a ansiedade desse futuro, a ansiedade de querer saber o dia de amanhã, estava acabando comigo, estava acabando com a minha vida, com a minha existência. Então, tem uma palavra aqui também que fala, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. Só que falar é fácil. Ai, não fica ansioso, não fica ansiosa. Só que você só consegue não estar ansioso, ficar tranquilo, quando você entende que você tem um Deus que te cuida, que te guarda, que deixou aqui o Espírito Santo, que enviou o Filho dele para nos salvar. Você só consegue essa paz, você só consegue depositar aos pés de Jesus quando você entende que esse é o teu Salvador, que ele é o teu seguro, que lá é o teu descanso, é o teu socorro, o teu seguro. Quando você deposita isso aos pés de Jesus, quando eu fiz isso, de verdade, gente, porque é um processo, de verdade mesmo assim, foi onde que a minha vida começou a voltar, foi aonde que eu comecei a ir, onde começou esse processo de libertação, onde que veio muitas vezes, eu lembro que essa malignidade, ela trancava o meu pescoço e ela me pegava pelo pescoço. E eu ia ficando sufocada, e ali um pouco eu ficava consciente, um pouco eu ficava inconsciente. Foi um processo muito pesado na igreja várias vezes. Então, assim, gente, precisa querer. Só que as portas que nós vamos abrindo, elas dão legalidade para esse mal atuar na nossa vida. Então, isso é importante aqui ressaltar. Então, vamos lá. Então, aqui eu já falei um pouco, né? Mas eu vou anotar porque ficou muito bom isso aqui, né? Quando aceitamos a morte e o sacrifício de Jesus na cruz, o Espírito Santo começa a fazer parte do nosso dia a dia. E aquilo que nós precisamos viver nesse dia será revelado. Gente, olha que legal isso aqui, né? Então, assim, ó. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende, né, que o sacrifício de Jesus, né, que Jesus fez aquele sacrifício, nós aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador, tudo que a gente precisa vai ser revelado. A partir do momento que eu caminho com Deus, a partir do momento que eu tenho uma vida com Deus, a partir do momento que eu quero, porque não é tudo da noite pro dia, é um caminho, é um caminhar, é um querer. Então, a partir do momento que eu faço esse caminhar com Deus, que eu tenho esse dia a dia com Deus, que eu começo a me relacionar, que eu encontro um lugar para congregar, isso tudo Deus começa a fazer essa transformação. Então, a minha libertação foi incrível e está sendo um processo lindo, está sendo, assim, um processo realmente que eu tenho me alegrado bastante com tudo que eu tenho feito, com tudo que Deus tem feito na minha vida. Então, e aí diz assim, né? Apenas demos espaço para Jesus fazer parte e através do Espírito Santo podemos realizar nossas tarefas. Eu posso dizer que é uma liberdade verdadeira. Então, quando a gente dá acesso para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, quando a gente dá acesso para Deus, quando a gente realmente solta esse fardo, solta esse peso de Senhor, me ajuda. Senhor, isso aqui não dá para mim. Pega aqui, me ajuda aqui. É onde que eu vi realmente o Espírito Santo atuar na minha vida. Então, essa palavra aqui, ela veio assim, de uma forma que ela tá me transformando. Eu quero fazer essa série desses 5 vídeos aqui, e também trazer para vocês essa consciência, trazer para vocês essa questão de não ficar ansioso, de não tentar, não cava, gente, não cava onde não precisa. Fala com Deus, entrega a sua vida para Deus, conversa com Deus, procura Deus, procura o Espírito Santo, pede para Ele, coloca no dia de hoje o que eu vou pedir para você, então, para a gente poder finalizar aqui o nosso primeiro vídeo, gente. Estou muito feliz em estar aqui compartilhando esses aprendizados com vocês. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro dia? Hoje você vai orar e você vai depositar o que você tem de mais precioso aos pés de Jesus. Se você não conseguir,
você vai pedir clareza. Se você não conseguir, você vai pedir entendimento. Se você não conseguir, você vai dizer, Senhor, eu não consigo. Você vai conversar com Deus e você vai começar a profetizar, você vai começar a falar com a sua boca, você vai começar a ter um relacionamento com Deus. Porque você precisa expressar. Deus já sabe tudo a nosso respeito, Deus já sabe tudo que você quer. Mas Ele precisa que você expresse. Jesus, quando chegava nas pessoas, ele poderia ter curado o coxo e feito todas as coisas sem perguntar? Claro, gente, ele poderia. Mas por que ele perguntava? Porque ele queria que a pessoa se movimentasse. É esse o poder da ação, é esse o poder da movimentação. Todas as vezes que as pessoas foram abençoadas, que houve milagres, existiu um movimento. A pessoa teve que se movimentar. Eu gosto bastante da passagem do vaso, né, do oleiro, que Jesus diz, né, que é dito assim, desce a casa do oleiro. Jesus poderia ter feito lá sem a pessoa se movimentar? Poderia, mas é por isso que nós precisamos ouvir, sentir a voz, ouvir, e como que você consegue? Através desse relacionamento com o Espírito Santo. E aí você começa a entender, e aí você começa a se movimentar. Só que precisa existir um movimento. Então não fique esperando só em Deus, não fique aí descansando só em Deus, não. Vá trabalhar, vá fazer suas coisas, vá estudar, caminhar, fazer movimentos na vida, porque é movimento. Então, sempre que a gente quer uma bênção, que a gente precisa se liberar de algo, faça movimentos. O que eu posso fazer hoje diferente para movimentar aqui? Ontem eu fiz desse jeito. O que eu vou fazer de diferente? Vou limpar minha casa? Vou caminhar? Vou ler alguma coisa? Vou acordar mais cedo? Vou fazer o quê? Vou visitar uma pessoa? Vou mandar uma mensagem? Vou liberar um perdão? Gente, assim, tem muita coisa que dá para fazer. Então, hoje, pense bem nisso. O que você faria hoje para começar a sair dessa ansiedade? A você começar a depositar no altar de Jesus, você começar a depositar. Feche os olhos e veja como, e se veja depositando essa ansiedade, essa tristeza, essa dor, isso que você pensa que não é para ti, né? Então, assim, essa preocupação, essa irritação, tudo que hoje te prejudica, deposite aos pés de Jesus. Lembre de Maria Madalena. Lembre de Maria Madalena, que ela fez o melhor. Ela não olhou o preço do perfume, ela não olhou a circunstância, ela não olhou para nada. Ela simplesmente disse, Senhor, eu quero depositar isso aqui nos teus pés. Então, o que você hoje poderia fazer? Eu hoje acordei ardendo meu coração para fazer esse vídeo aqui. E o que você hoje depositaria nos pés de Jesus? Pense bem, vamos estar junto a semana toda. Esse vídeo aqui já começa a série de segunda, então mais vai ficar gravado, enfim, né? Mas só pra gente ter aqui um norte, então vai ser a semana toda aqui. Pra quê? Para nós estarmos juntos, para nós estarmos aprendendo a palavra com paz, com leveza. E o que chega aqui é essa questão da ansiedade. Nós vamos trabalhar muito a ansiedade aqui. Muita ansiedade. Deus vai fazer grandes coisas maravilhosas, grandes curas sobre ansiedade aqui. Nesses vídeos, nesse canal, na minha vida, na sua vida. Muito obrigado, querido, querida. Fique aqui, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.